A semana será decisiva no Congresso Nacional. A Câmara e o Senado têm apenas essa semana justamente para aprovar medidas econômicas essenciais. As últimas informações do Congresso, Bruno Pinheiro chegando ao Jornal Jovem Pan. Quais os destaques desse cronograma? E eu vejo aí ao seu fundo, né, praticamente ninguém aí no Congresso Nacional. Bruno, bem-vindo, boa noite. Oi, Tiago, justamente, a você, ótima noite, a quem nos acompanha. O deputado Chico Alencar fez um discurso agora há pouco, inclusive, alegando que já são 8h15 da noite aproximadamente. Arthur Lira fez um chamado para o esforço concentrado, mas está vazio a Câmara dos Deputados ainda, consideravelmente ninguém aqui assistindo o discurso, nem fazendo uso da fala, não fazendo nenhuma discussão de assuntos importantes. Teve, inclusive, uma reclamação do deputado Chico Alencar, que olhou a agenda econômica, o que está no esforço concentrado e que não está a isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5.000. Então é uma discussão antiga do governo que não está na agenda e até mesmo o ala governista está reclamando. Qual é a expectativa de Arthur Lira e dos governistas? Justamente iniciar hoje a discussão sobre a reforma que já foi aprovada lá no Senado na última semana, iniciar essa discussão hoje, nesta segunda-feira, e finalizar a votação amanhã. Ainda esta semana, no esforço concentrado antes do recesso, tem o corte de gastos que acaba incluindo também os militares. Tem uma repercussão gigantesca entre os militares sobre o corte de gastos, que estima aí evitar algo em torno de R$70 bilhões. Então essa agenda econômica de interesse do ministro Fernando Haddad do governo federal está na agenda aqui do Congresso Nacional. Na quarta e na quinta-feira, a sessão do Congresso também vai acontecer, que é para analisar a derrubada de vetos ou as manutenções de vetos. E esta sessão acontece aqui, que é quando reúne o Senado e a Câmara dos Deputados. Mas esse não deve ser o retrato da semana. Esse retrato é o de momento, já que reuniões seguem acontecendo na residência oficial, outras aqui na Câmara dos Deputados, outra no Ministério da Fazenda, para quando chegar aqui no plenário a votação estar redonda. Mas a pauta não era o que era esperado a esta segunda-feira. Alguns parlamentares ainda estão chegando no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek aqui da capital federal, ou seja, a expectativa é que somente amanhã isso aqui seja mais agitado. Tiago. Sem dúvida. E Bruno, falando sobre essas votações consideradas essenciais, o grupo de trabalho da Câmara dos Deputados que analisa a regulamentação da reforma tributária se reuniu nessa segunda-feira. Para quando está prevista a votação, é bom lembrar que a matéria já foi aprovada na semana passada pelo Senado. Bruno. Já foi aprovada no Senado e agora aqui na Câmara uma outra discussão, já que alterações aconteceram, mas esse grupo de trabalho se reuniu justamente para apontar o que deve ser revisto novamente e não aceitar as mudanças que foram feitas no Senado Federal. Entre essa discussão, viu, Tiago, está a discussão sobre o saneamento básico, que aumentou essa alíquota, inclusive está também sobre a saúde animal, está sobre a cesta básica e também sobre a discussão do imposto seletivo para o refrigerantes, para o que contém açúcar, toda essa discussão que houve uma manutenção lá no Senado Federal. Então essa reunião aconteceu para os líderes chegarem aqui na Câmara dos Deputados e sugerirem o que será discutido, o que será alterado, o que não será aceito conforme o Senado acabou colocando em votação e foi aprovado. Uma discussão ainda não superada é sobre isentar colocar o imposto zero em relação a armas de fogo. Isso, para a base governista, tem uma reclamação e acham que foi um erro do Senado Federal colocar isso e aceitar esse voto favorável sobre a arma com imposto reduzido. Nessa discussão, então, a gente vai assistir uma intensa discussão aqui no plenário da Câmara dos Deputados para rever os pontos que foram alterados no Senado Federal. Tiago. Perfeito. Valeu. Bruno Pinheiro com as informações do Congresso Nacional. Vou chamar mais uma vez nossos comentaristas. Dora Kramer, eu entendo você cada vez mais não gostar do termo esforço concentrado, porque praticamente não existe, né? Segunda-feira, na semana decisiva, não tem quase ninguém no plenário, Dora. Pois é, eu tinha entendido que o presidente Arthur Lira tinha dito que a sessão seria híbrida, poderiam marcar a presença na remota e fazer reunião, mas pelo que o Bruno está nos trazendo, nem isso começou. Agora, ele também nos traz aí essa movimentação que é assim, né? A Câmara, o Congresso, na verdade, faz o seu ritmo, aquilo que a gente sempre diz, quando quer
vota. O problema é o atropelo que isso causa, porque aí atropelam-se prazos regimentais, discussão fica, porque até agora estão se acertando. Essas reuniões são para que as coisas fiquem acertadas e cheguem no plenário já praticamente decididas. Isso acelera a votação, obviamente, faz com que se cumpram os prazos. Agora, fica prejudicada, obviamente, a discussão, tá certo? Principalmente todas essas questões que o Senado alterou e que nós vamos conversar, vamos ter um entrevistado, vou querer saber dele como é que é isso, porque eu já estou em dúvida. O governo quer mexer na Câmara ainda, nas armas, nos impostos, vai se mexer, não tem que votar para o Senado, então as coisas estão muito obscuras, porque devido à pressa. Pois é, quando o tempo está curto, Kobayashi, os parlamentares inventam o tal do fatiamento, né? Ou seja, o que veio do Senado e não foi alterado na Câmara, aí vai para frente. Mas se alguma mudança for feita, como é que fica? Não tem tempo nesse ano, Kobayashi. Não tem só essa semana, né, claro. Tiago? É a última semana e aí é o modo turbo no Congresso Nacional. Essa segunda-feira havia uma expectativa de que tivesse mesmo essa votação, pelo menos era uma promessa do presidente Arthur Lira, de que a gente tivesse um dia a mais de trabalho no chamado esforço concentrado que você mesmo se referiu, mas vai ficar para amanhã e veja só, né? Para amanhã uma votação que veio do Senado da semana passada, então tem quantos dias úteis os parlamentares para lerem o projeto como foi aprovado no Senado Federal, tomarem as suas decisões, discutirem e votar na Câmara? Poucos dias, quando a gente teve vários meses para trás sem produtividade adequada para esses temas importantes. Enfim, isso está muito ligado, não é coincidência, isso está muito ligado ao fato das emendas parlamentares terem ficado suspensas pela questão judicial envolvendo o STF e os poderes, enfim, e só serem liberadas agora. Isso está escancarado, está nítido e não faz bem para a nossa democracia.